Eu creio que boa parte dos cristãos, talvez a maioria deles, tem uma dúvida. E essa dúvida é: será que Deus me ama? Será que o Senhor me ama? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês meditem um pouco nisso. Você pensa mais acerca do que eu estou fazendo errado e o quanto Deus está chateado comigo, ou você pensa mais acerca o quanto Deus me ama? Muito provavelmente o primeiro ponto, né? Poxa, eu preciso parar de fazer isso, isso e isso, porque Deus deve estar muito chateado comigo, porque eu estou fazendo tudo errado. E isso de forma indireta, ele é uma demonstração da nossa falta de fé no amor de Deus, né? E eu vejo um grande exemplo na Bíblia, que é o apóstolo João, que se autodenomina o discípulo amado. Aí às vezes quando você ouve isso aqui, né, quando a primeira vez que alguém sem experiência com a palavra ouve isso daqui, a pessoa ela pode pensar, pô, mas esse cara ele é muito, se acha demais, né? Ele se acha o discípulo mais amado de todos. Imagina ele escrevendo isso lá do lado de Pedro e Tiago lá, e os dois, peraí, você se acha demais, né? Você é muito convencido, né? Mas não é isso, não é isso. Ele talvez não seja o discípulo mais amado, porque a própria palavra nos mostra que Jesus ama a todos, assim como o Pai ama ele, de forma incondicional. Então ele ama a todos da mesma forma. Todos aqueles que estão com ele, ele ama da mesma forma. Então não havia diferença entre Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos aí no quesito amor. Mas João, na verdade, o que ele tinha mais do que os outros era a fé. Quando Jesus falou que amava a ele de tal forma, ele acreditou naquilo. E ele tomou posse para a vida dele. Eu sou o discípulo amado. Ele não tinha dúvida acerca do amor de Jesus pela vida dele, ao ponto de que ele é o cara que deitou ali e se encostou no peito de Jesus, no peito do Criador do universo. Né? Então ele ali entendeu. Ele entendeu aquilo que Jesus havia dito. Ele abriu mão de todos os outros sentimentos para sentir o amor de Jesus pela vida dele. Né? E eu creio que hoje eu queria trazer uma palavra acerca disso. A Nath ela trouxe por 2 domingos seguidos uma palavra sobre o amor de Cristo pela sua noiva, o amor de Cristo pela igreja, né? Com base no livro de Cantares, depois com base na carta à igreja de Éfeso, né? Em Apocalipse 2. E eu queria continuar no sentido oposto, o nosso amor por Cristo. Né? Já falamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas como eu posso retribuir esse amor? E eu creio que isso é o que falta mais hoje na igreja. Pessoas que amam a Jesus verdadeiramente. E a pergunta que eu deixo é: qual é o principal ou o maior mandamento que Jesus deixou para os discípulos? Vamos abrir em Mateus 22, por favor. Mateus 22, verso 34. Todos acharam?
Mateus 22, 34. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 34, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui, quando ele diz toda a lei e os profetas, ele está falando quando ele fala a lei, é os 5 primeiros livros, que na religião judaica é o Pentateuco. E os profetas é os livros subsequentes, que tem ali toda a sequência de livros dos profetas ali, Isaías e todos os demais. Então ele falou: tudo que existe escrito acerca de tudo que Deus os manda, depende disso daqui. Este é o principal e grande mandamento. Ame ao seu Deus, o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E existe um outro lugar que a gente vai ler agora, que é João 21,15. Quem puder abrir, abre aí também comigo. Que fala sobre o amor ao Senhor, sobre amar ao Senhor. João 21,15. Lógico que nessa passagem que nós vamos ler, existe ali um jogo acerca do significado tradutório da palavra amor. A gente sabe que Jesus não pergunta 3 vezes a mesma coisa, exatamente para Pedro. Existe ali no grego a tradução ela é um pouco diferente. Mas eu quero trazer a essência daquilo que ele está falando aqui, eu não quero entrar nesses pormenores, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. O que isso nos traz acerca de entendimento? Que amar a Jesus é um pré-requisito para o ministério. Amar a Jesus é um pré-requisito para a obra. Nós precisamos amar a Jesus para realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então ele fala para Pedro aqui: ô Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Cuida daqueles que são meus. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. E algumas semanas atrás a Nath trouxe uma palavra acerca de Apocalipse 2, que eu gostaria que pusesse aqui também. Quem quiser abrir, pode abrir. Quem não conseguir, pode só acompanhar aqui pela TV. Que é a carta de Jesus à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer.
Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, se o amor a Deus é uma pré-condição, se o amor a Deus é uma pré-condição para o ministério, perdê-lo, a falta dele, perder o amor, também é um requisito para perder o ministério. Então vamos lá. Amar a Jesus é um pré-requisito para a obra. A falta de amar a Jesus também é um requisito para perdê-lo, para perder a obra. É isso que está sendo dito aqui. Eu vou remover o seu candelabro. Aqui no começo de Apocalipse 2 ele fala que os candelabros são as 7 igrejas. Haviam 7 candelabros que representavam as 7 igrejas. Jesus ele está dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem ao seu amor, ao primeiro amor, eu vou retirar a igreja de vocês. Eu vou retirar a minha igreja de vocês. É interessante porque quando Jesus fala aqui com a igreja de Éfeso, ele traz, eu entendo aqui que ele traz 3 níveis de atividades. Ele diz assim, conheço as suas obras que você realiza, primeiro nível. Tanto o seu esforço, em algumas traduções no lugar de esforço está labor, que é trabalho. E perseverança. Então obras é meio que quando você está fazendo ali com muito prazer, né? Você está ali na empolgação, fazendo com tudo com muito prazer, alegre, feliz, realizando aquilo que é necessário. Aí quando você entra em esforço, já perdeu um pouco o prazer, sabe? Você está meio que no modo automático ali, você está se esforçando para fazer algo, né? Quando você se esforça para fazer algo, quer dizer que você está fazendo sem prazer. Muito provavelmente. E aí entra no terceiro nível, que é a perseverança. É quando não tem prazer nenhum. É quando você está ali no nível máximo de esforço e você está perseverando para tentar continuar. Então a gente vê que foi... Pelo que parece aqui, isso é segundo a minha interpretação pessoal, eu creio que a igreja de Éfeso ela foi perdendo o prazer. O prazer no Senhor, o prazer na obra, e isso veio de deixar a busca pelo Senhor em segundo plano. Isso foi aos poucos. Antes era uma obra, virou um esforço e passou a ser uma perseverança, né? E o que isso quer dizer, isso que a gente leu aqui acerca de Apocalipse 2, acerca da igreja de Éfeso, é que a igreja de Éfeso, eles tinham uma performance incrível. Jesus, ele fala aqui, eles tinham até um controle de qualidade aqui, se você parar para ver. Ele fala aqui, pois há provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eram mentirosos. Cara, eles eram zelosos, eles tinham um controle de qualidade com aquilo que estava sendo feito, com aquilo que estava sendo pregado ali. Então eles tinham uma performance incrível, mas tinha deixado a busca pelo Senhor em segundo plano. Esse é o principal ponto aqui. E a gente vai falar de um cara que entendeu isso. Podemos abrir em Filipenses 3, verso 7. Filipenses 3, verso 7.
vou ler aqui. Deixa guardado aí em Filipenses 3 que a gente vai voltar para antes do verso 7 daqui a pouco, tá? Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele diz assim, o que era lucro para mim, isso eu considerei perda depois que eu conheci a Cristo. Mas o que era lucro para ele? O que era tão importante? Ele está dizendo, lucro aqui é algo importante. É algo que ele provavelmente guardava no lugar mais central do coração dele. Aquilo que era mais importante para ele. O que era esse algo importante que ele passa a considerar tudo como perda? Que ele abre mão depois de conhecer a Cristo. E aqui ele não está falando de pecado. Vamos voltar um pouquinho. Vamos no verso 3. Não, vamos no verso 4. Filipenses 3, 4. Ele diz assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, se você acha que você pode confiar na sua vida, andar perto do pecado e não pecar, então olha para mim que provavelmente eu tenho mais experiência que você. Eu fui circuncidado no 8º dia. A circuncisão era um mandamento para a religião judaica. Todo menino tinha que ser circuncidado no 8º dia. O que ele está falando aqui, olha, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Então, meu pai me circuncidou ao 8º dia. O pai do meu pai circuncidou ele ao 8º dia. O meu bisavô circuncidou o meu avô ao 8º dia. Eu sou de uma linhagem que obedece tudo. E aí ele vai mais além ainda. Ele diz assim, eu sou hebreu de hebreus. Quando ele diz isso aqui, ele está falando, eu sou descendente de Abraão. Então a minha linhagem de rigor religioso, ela desce lá até Abraão. Até o pai da fé. Até aquele que começou tudo. Toda a minha linhagem foi obediente a todos os mandamentos. E aí ele complementa depois aqui. Quanto à lei, eu era fariseu. E aqui a gente tem o costume de entender fariseu como algo ruim, Mas aqui ele está dizendo, eu sou rigoroso. O partido farisaico, ele era o partido mais rigoroso acerca da lei que existia. Eles eram zelosos com a lei. Em termos de performance, eles eram os melhores. Eles eram os mais tops. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então ele diz assim, eu era zeloso, por isso que eu persegui a igreja. Lógico que ele está falando algo ruim aqui. Mas ele fala assim, eu persegui a igreja por causa do meu zelo com a minha interpretação da lei. Eu não tinha entendimento. Como ele diz em Gálatas, ou em Romanos, que ele fala assim, eu era zeloso, mas sem entendimento. Para a igreja, a carta aos Romanos, ele diz, eu era zeloso, mas eu não tinha entendimento. Então a perseguição da igreja por ser algo mal, ele remete a algo que ele fazia achando que estava fazendo o bem, que era o zelo. Lógico que não faz razão, Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
E aqui é o ponto mais alto. Ele está dizendo assim: de todas as leis da religião judaica, eu não desobedecia nenhuma. Eu era irrepreensível. Ninguém podia chegar em mim e me acusar de nada, porque eu não falhava. E aí ele entra: mas o que era para mim lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. O que era o lucro para ele? Performance religiosa. Lucro para ele era performance religiosa. A adoração dele estava na performance, na religião, na performance dele de acordo com a religião. Mas o que era importante para ele perdeu a importância para algo que era ainda mais importante: Cristo Jesus. Ele abriu mão daquilo que era o centro da vida dele. Às vezes a gente não entende isso. Ele abriu mão de tudo que fazia sentido para ele. A vida dele até aquele momento, até aquele encontro ali no caminho de Damasco, era baseada numa coisa: quando ele tem aquele encontro, tudo que aconteceu para trás, nada mais tinha sentido. E aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer. A gente falou que o principal mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Mas qual é a intensidade que Deus deseja ser amado? Como Ele deseja ser buscado? E a resposta para isso é, de acordo com Paulo, é até que nada mais importe. Deus, Ele quer ser amado de uma forma que nada mais importe para você a não ser Ele. Até que nada mais importe. O que hoje na sua vida tem valor? E se você perdesse, você ficaria extremamente chateado. Acho que todos temos algo, né? De repente não é nem algo ruim, eu vou falar sobre isso aqui. De repente é a família. Que tem um lugar mais precioso que o Senhor no seu coração. Olha que legal, em Efésios 5, Deus manda porque é um mandamento, não é um pedido, não é um conselho, não é uma palavra de sabedoria, um provérbio, né? Deus, Ele manda os maridos amarem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, certo? Está lá, Efésios 5, maridos amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Mas com que senso? Se é um mandamento, nós, maridos, somos obrigados a amar nossas esposas, certo? Então, hoje, por exemplo, a Nath estava acordando, eu estava acordando, eu virei para ela e falei: eu te amo. Né? Aí ela deu esse sorrisinho assim, ó, que ela está dando agora. E se na hora que ela desse o sorrisinho eu mandasse uma assim: mas é porque Deus me obrigou. Mas é porque Deus me obriga a fazer isso. Por isso que eu te amo. Né? A esposa, ela não quer ser amada com um senso de obrigação do marido. Ela espera que nós amemos ela, nós amemos as nossas esposas com um senso de prazer. E aí, através desse senso de prazer, nós estamos cumprindo a nossa obrigação de amá-la. Certo? Porque quando você faz algo só por obrigação, só porque alguém está te mandando, você só está valorizando a si mesmo. Você está falando assim: ó, nem Deus, nem você, nem ninguém pode falar mal de mim.
eu fiz aquilo que foi mandado e fiz com perfeição. Cumpri a minha obrigação. E isso nós estaríamos fazendo por quê? Porque nós só amamos a nós mesmos. Se nós estamos cumprindo aquilo que Deus manda, só pelo senso de obrigação, de fazer porque Ele mandou, e não com o prazer de fazer isso, nós só estamos amando a nós mesmos e não a Deus. Né? Vamos supor, maridos aí, né? Ou quase maridos, ou ex-maridos. Quem gosta de ir no mercado com a esposa? Homens, quem gosta de ir no mercado? 99% detesta, não é? Aí um dia você decide, hoje para eu beneficiar minha esposa, eu vou fazer o favor de ir com ela, só para fazer uma média com ela, não sei o que. Aí você vai lá no mercado e você fica de cara fechada porque ela leva 3 horas para pegar tudo. E você começa a ficar irritado, e você nem fala com ela, e você fica mexendo no celular o tempo todo. Você fez com um senso de obrigação. Acho que eu ouvi uma vez o Luciano Subirá falando que uma vez ele foi atender um casal que chamou ele lá na casa dele. E aí ele chegou, a briga era um casal bem mais velho que ele, né? E aí ele falou assim, olha, o homem chegou, eu não aguento mais essa mulher. Eu detesto ir no mercado com ela. Eu detesto ir no mercado com ela. E aí ontem eu decidi ir no mercado com ela, para agradar ela. E aí ela vem me falar agora que ela não queria que eu fosse no mercado com ela. Aí ele perguntou para a mulher, mas é verdade isso daí e tal? Ela falou, eu não queria que ele fosse comigo no mercado. Aí o homem falou, mas ela sempre quer que eu vá com ela, por que ela não quer que eu vá com ela? Não entendo essa mulher, ela está louca. Aí a mulher falou, eu não queria que você fosse comigo. Eu queria que você quisesse ir comigo. Entende a diferença? Senso de obrigação e senso de prazer. Eu queria que você tivesse o prazer e queresse ir comigo. Não que você fosse obrigado só para fazer médio. E é engraçado porque a gente faz isso com Deus o tempo todo. Performance religiosa. Então qual era o problema dos fariseus? Qual que era o problema dos fariseus? E a resposta é, eles tinham uma performance religiosa incomparável, eles eram perfeitos segundo a lei. Mas o nível de paixão pelo Senhor estava lá embaixo. Eles eram rigorosíssimos em cumprir a lei, mas a paixão pelo Senhor aqui embaixo. A igreja de Éfeso, eles tinham o mesmo problema. Performance lá em cima, paixão lá embaixo. E a pergunta que eu faço é, qual é a razão da nossa existência? Para que nós existimos? Qual é a razão da sua existência? O que vocês acham? Para o que você foi criado? Abram aí em Atos 17. Atos 17 vai responder essa pergunta para a gente, né? E aí alguns aqui já vão ter uma resposta meio que decorada, né? Nós nascemos para adorar ao Senhor, Ele nos criou para
que nós o adorássemos, né? E isso é certo também, mas Atos 17 ele traz uma outra face dessa verdade, que diz assim, Atos 17, 26, verso 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Olha o que ele está falando aqui. Vou repetir o 27. Deus fez, vou parafrasear o 26. De um só homem ele fez todas as nações para buscar em Deus, o 27, se porventura tateando o possam achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Olha o nível de revelação que a gente tem em Atos 17. Deus nos fez para que nós pudéssemos buscá-lo, se porventura tateando. Quem é que busca alguma coisa tateando? Assim, ó. Quem está sem visão. Quem não está enxergando. Quem não está conseguindo ver o que está acontecendo. Deus nos fez para nós buscarmos a Ele se porventura tateando, porque nós estamos cegos na nossa existência. E aí ele continua, ainda que ele não esteja longe de cada um. Ele está dizendo, Deus não está longe de você, porque se você vai buscar tateando, você consegue procurar alguém longe? Só no escuro, sem visão? Não, você vai procurar perto. Sem visão eu não vou conseguir atravessar a rua. Buscar lá do outro lado da rua, não vou. Então a gente precisa considerar aqui duas coisas. Deus criou a gente para buscar a Ele. Esse é o primeiro ponto, que diz em Atos 17, 26. O segundo ponto é, Ele não está longe para ser encontrado. Ele está em cada um de nós. Ele não quer dificultar, Ele quer facilitar para que o resultado aconteça. Só que existe uma condição para que essa busca aconteça de forma eficiente. Existe uma condição para que essa busca aconteça de forma eficiente. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Ele nos fez para buscarmos a Ele. Ele não está longe, Ele quer ser encontrado. Só que nós só vamos encontrá-lo se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Esse era o grande problema da igreja de Éfeso. Era o grande problema dos fariseus. Eles sabiam muita coisa. Eles obedeciam muita coisa. Mas eles não buscavam de todo o coração. A paixão estava lá no chinelo. A performance lá em cima. A paixão lá no chinelo. Né? E o fato é que a maioria das pessoas dentro da igreja não estão buscando a Deus com essa intensidade que Ele pede. A grande minoria está buscando a Deus. E não é com essa intensidade. Ainda. A grande maioria nem está buscando. A grande minoria está buscando. Sem essa intensidade. E poucos homens e mulheres estão buscando a Deus de todo o coração. E hoje Ele nos traz essa palavra para que a gente reflita
O que é que ocupa lugar no seu coração? O lugar mais central dele, que deveria pertencer a Deus. Né? E toda vez que eu peço para Deus uma palavra para trazer aqui no culto, Ele me volta para esse lugar. Ele me volta para esse lugar. Então, se você procurar lá no YouTube, uma das primeiras palavras do ano foi buscar de todo o coração. Depois você busca lá e assiste. E aí a Nath veio, trouxe em 2 domingos seguidos, uma palavra acerca do amor de Deus. E eu perguntando a Deus o que Ele quer que eu traga para a igreja essa semana, Ele me diz: você precisa levantar a necessidade da igreja me buscar de todo o coração. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar em que o nosso coração ele seja atraído pelo Senhor e que todo o resto perca a importância, igual aconteceu com o apóstolo Paulo. Tudo se tornou para ele lixo. Tudo se tornou lixo. Tudo aquilo que ele dava importância, quando ele achou a Cristo, tudo se tornou lixo, diante do sublime conhecimento de Cristo Jesus, como ele diz aqui. Então o que a gente pode trazer? Né? Às vezes a gente faz pactos com Deus, né? No sentido de... vamos sentar aqui, ó, tá muito... Vamos sentar. Às vezes eu perco a atenção, gente, desculpa. Muitas vezes a gente faz pactos com Deus, no sentido, eu preciso ler a Bíblia, agora eu vou orar, eu vou voltar a minha vida em jejum, porque eu estou precisando. Obviamente, se nós fazemos isso, nós podemos fazer com a intenção certa. Mas se é só para bater nosso recorde de oração, nosso recorde de leitura bíblica, nosso recorde de jejum, nós só estamos pensando em performance. Nós não estamos fazendo porque nós buscamos a Deus. Não adianta a gente ler a Bíblia para bater nosso recorde se não temos nenhum prazer nisso. Sabe quando você pega assim, agora eu vou fazer a leitura bíblica, eu vou ler a Bíblia em 1 mês. Aí você começa a ler ali com prazer, você lê os primeiros versos ali, ok, os primeiros dias, capítulos, você cumpre certinho o número de capítulos para aqueles primeiros 5, 6 dias. Chega no 7º dia, você está cansadão, você deixa para fazer lá meia-noite. Aí você começa a ler, começa a dar um sono assim. Ainda falta 7 capítulos para eu chegar para eu atingir a minha meta diária, para cumprir com a meta de ler a Bíblia em 1 mês. Aí você está ali cambaleando assim, ó, pescando. O prazer se foi. Você está fazendo por obrigação, senso de obrigação. A gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz para o Senhor. Mesma coisa para o jejum e para a oração. É dessa forma que a gente não fazemos, né? Fazendo dessa forma sem prazer, nós fazemos os nossos desejos carnais mais importantes do que Deus na nossa vida. Nós estamos valorizando aquilo que é a nossa performance. Nós só estamos pensando em nós mesmos mais uma vez. E veja, ter uma boa performance não é errado. Isso que é o mais incrível. Ter uma boa performance não é errado, mas somente quando ela é uma consequência da nossa busca pelo Senhor. Quando ela não toma
o principal lugar do nosso coração. Quando ela é uma consequência da nossa busca pelo Senhor, que é aquilo que toma o lugar do nosso coração, ela não é errada, ela é perfeita, é essencial. Ela não pode ser uma substituta da nossa paixão por Deus. A performance não pode substituir a nossa paixão por Deus. Deus, Ele não quer que busquemos a Ele simplesmente. Ele quer que nós desejemos buscá-lo. Entende a diferença? Ele quer que o nosso coração anseie, que desejem buscá-lo. E não que nós o busquemos de forma obrigatória. E aí eu queria entrar num último ponto aqui, que é, muitas vezes a gente considera o pecado como algo que nos afasta da presença de Deus, certo? Como algo que nos atrapalha na busca e na paixão pelo Senhor. E obviamente nós não estamos errados em dizer isso. O pecado, ele nos afasta do Senhor, da busca pelo Senhor. Ele interrompe um ciclo de intimidade quando nós pecamos. Mas ele não é o único inimigo. O pecado não é o seu único inimigo na busca pelo Senhor. O outro inimigo que eu queria trazer aqui hoje são as distrações. E qual a diferença de pecado para distração? Vou dar um exemplo. Quando Moisés ele vai falar com Faraó, e ele pede ali, a primeira vez que ele chega para Faraó, ele quer libertar o povo do Egito, ele chega para Faraó e fala assim: olha, liberta o povo para que eles possam adorar o Senhor. O que Faraó pensa? A primeira coisa que ele pensa: pô, se eles estão pensando em adorar o Senhor, quer dizer que eles estão com pouco trabalho. Eu vou dar mais trabalho para eles. Aí eles param de pensar nisso. Eles não vão ter tempo para isso. Deixa eu dar mais trabalho para eles. É isso que Faraó pensou ali. Eles estão ociosos, vamos dar mais trabalho para eles, aí eles acabam com essa ideia de adorar o Senhor deles aí. E aqui a gente está falando ali da libertação do povo, né? 2 domingos atrás a gente falou sobre a Páscoa, né? Se Jesus ele é uma tipologia da celebração pascal, que foi a libertação do povo no Egito, né? Então ali o que simboliza a libertação do povo no Egito, no dia que o cordeiro é imolado, eles matam o cordeiro, eles passam o sangue nos umbrais das portas das casas, o anjo do Senhor, o anjo da morte não passa nas portas, nas casas cujas portas estavam com sangue, não mata os primogênitos daquelas famílias, e aí vai lá e mata de todos os egípcios, do faraó inclusive. É nesse momento que o faraó fala: vocês podem ir embora. Então, o cordeiro imolado, ele representou a libertação do povo. E Jesus, ele é tipologicamente o cordeiro imolado que representou a nossa libertação do pecado. Da mesma forma que Jesus, ele é uma tipologia do cordeiro, aqui, nesse exemplo, Faraó, ele é uma tipologia de Satanás. Porque ele está dizendo assim: cara, eu vou ocupar a mente daquele indivíduo para que ele não tenha tempo de me adorar, de adorar o Senhor. Vou ocupar a mente dele, vou dar mais coisa para ele fazer, vou encher a vida dele de tarefa, para ele não ter tempo de desenvolver intimidade com o Senhor. E aí a gente tem uma passagem em Lucas 14 que fala muito sobre isso. Eu vou pedir para pôr aqui, Lucas 14, 15. Quem quiser abrir, pode abrir. Quem quiser pode acompanhar aqui pela TV mesmo. Lucas 14, 15 diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele
que participar do banquete no reino de Deus, da ceia. Em algumas versões está ceia. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então ele pegou a deixa ali do que o fulano disse e emendou uma parábola, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que isso nos ensina? Então vamos lá, tinha um homem, ele fez uma grande ceia, tinha as pessoas convidadas. Quando ficou tudo pronto na casa dele, ele mandou o servo dele sair e avisar: ó, tá tudo pronto, vem aí, vamos, tá na hora lá da ceia, vem comer com a gente, não sei o quê. E aí começaram a dar desculpas. Olhem, vamos caminhar aqui nas desculpas. São 3 desculpas. A primeira é: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Pô, adquiri um bem, comprei um terreno, comprei uma casa, preciso ir cuidar da casa. Né? Quando a gente, em determinadas igrejas, quando fala isso, todo mundo fala: é bênção, vai dar aleluia. E é uma bênção, não é um pecado, não é algo errado. Comprei uma casa, preciso ir ver, né? Peço que me desculpe. Não é algo errado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. É pecado? É algo errado? O negócio dele está prosperando, ele comprou as juntas de bois, ele queria usar, testar, ver como é que estava, como é que funcionava. Não é pecado também. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Também não é pecado, Deus manda casar. Deus disse que o casamento é bênção. Né? Deus disse que o casamento é bênção. E aí? Os 3 motivos não eram algo ruim. Não eram um pecado, mas o que eram? Distrações. E aqui quando Jesus fala de cear, ele está falando de ter comunhão. Ele logicamente ele está fazendo uma representação de que Deus ele está chamando as pessoas para cear com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter uma vida de intimidade com Ele, e as pessoas estão recusando por motivos não ilícitos. Não é pecado as coisas que elas estão dando de desculpa, mas se torna uma maldição na vida delas quando toma o lugar daquilo que é mais importante. Distração é aquilo que não é errado, pode até ser uma bênção, como é o caso das coisas que a gente viu aqui, mas que se torna mais importante que o convite de Deus para que tenhamos comunhão e intimidade com Ele. Uma bênção, ela se torna maldição, não porque ela é errada, mas porque ela ocupou um lugar errado na nossa vida. Vamos lá, gente, ó. Uma bênção se torna maldição, não porque ela é errada, mas porque ela tomou um lugar errado na nossa vida. E nós fazemos isso com Deus o tempo todo. Às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus, que quando Ele nos dá, a gente perde. Deus nos perde para essa coisa.
Já vi diversas pessoas se afastarem de Deus por motivos tão banais. E nem são coisas erradas. Por exemplo, um emprego. Por exemplo, ganhei uma casa de campo, um terreno, construí uma casa de campo, fui para lá. Agora eu vou para lá todo fim de semana, não venho mais na igreja de domingo. Por quê? Porque agora eu vou aproveitar minha casa de campo. Ou começa a trabalhar, começa a viver muito nessa questão da profissão, do desenvolvimento profissional, e acaba trabalhando altas horas, sábado, domingo, e não tem mais tempo para conversar com Deus, não tem mais tempo para dedicar ao Senhor. Então as pessoas elas prosperam, seja financeiramente, seja profissionalmente, e se distanciam de Deus. Só que o pior de tudo é, as pessoas estão prosperando ministerialmente, estão se afastando de Deus. Às vezes a pessoa começa um trabalho numa igreja, começa ali a prosperar, muitas pessoas chegam ali, e a pessoa perde a intimidade dela com Deus. Por quê? Porque não tem mais tempo. Ela se sacrifica. Né? Ela se sacrifica, coloca algo no lugar de Deus no coração dela e prioriza isso. Distrações. E esses dias eu estava ouvindo um outro testemunho do Luciano Subirá, que tem muito a ver com o que a gente falou no Semear na quinta-feira, né? Na reunião do Semear. Estava falando sobre sofrimento, né? Sobre as tribulações. A gente deu alguns exemplos de igrejas que estão em países onde é proibido o culto, igrejas perseguidas, onde eles se encontram em lugares subterrâneos. A gente deu até aquele exemplo da mulher que foi trazida para o Brasil e que ela chegou aqui e ficou maravilhada. Que ela podia entrar numa igreja e adorar e cantar ao Senhor sem ter medo de ser morta, de ser presa, né? E aí ela ficou maravilhada, ela queria sair na rua e falar de Jesus para todo mundo. E aí ela começou a perceber, mas por que ninguém faz isso? Só eu que estou tentando fazer. Né? E aí convidaram ela para ficar no Brasil. Ela preferiu voltar para o país dela, onde a igreja é perseguida. Porque ela falou que aqui ela ia ficar muito acomodada. Ela ia ficar muito acomodada. Ela preferia sofrer lá do que estar aqui e perder a salvação dela. E aí eu vi um testemunho do Luciano Subirá, que ele falou que alguns anos atrás, não sei se já ouviram falar ou leram esse livro, O Homem do Céu. O Homem do Céu, do irmão Yun. Ele é um chinês. E esse homem, durante o momento da China comunista, lá da Revolução Comunista Chinesa, ele, através das igrejas escondidas, das igrejas caseiras, ele chegou a cuidar de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas se converteram e ele prestava assistência e pastoreava essas pessoas. E aí fizeram um evento em Curitiba com esse homem, né? Fizeram um evento em Curitiba com esse homem e trouxeram ele. Quando ele chegou ali, alugaram o maior lugar de Curitiba para poder receber todas as pessoas. Tinha mais de 10 mil pessoas ali. 10 mil pessoas para recebê-lo ali. E aí quando ele chegou, ele estava maravilhado. Ele nunca tinha visto tantas pessoas juntas num lugar para ouvir uma palavra de Deus, né? E aí o Luciano Subirá falar para ele, mas irmão Yun, você já trabalhou com 1 milhão de pessoas na China, como é que o senhor nunca viu isso e tal? Ele falou, mas lá era diferente, lá eram 1 milhão de pessoas, mas eram em pequenos grupos nas casas, escondidos. Então tinha 1 milhão de pessoas, mas nunca juntos sempre. Nunca eles se juntavam todos, né?
E aí ele teve lá o evento, lá ele ficou maravilhado com o que aconteceu. E aí depois eles foram almoçar juntos. E ali no almoço o irmão Yun falou para o Luciano assim: o inimigo que vocês têm aqui no Ocidente é muito mais perigoso que o inimigo do Oriente. Pensa num homem que sofreu, depois vocês leem esse livro. Pensa num homem que sofreu, que apanhou, que foi preso inúmeras vezes, quase morreu inúmeras vezes, para levar a mensagem do Senhor aonde quer que fosse, lá na China comunista. E ele estava falando para o Luciano Subirá que o inimigo que nós temos aqui é muito mais perigoso que o inimigo que eles têm lá. E aí o Luciano Subirá falou assim: peraí, acho que ele... Porque ele estava com um intérprete, né? Estava com um tradutor ali, ele estava falando em mandarim, em chinês. E o Luciano falou assim: não, acho que o tradutor traduziu errado. Não, acho que você falou para ele assim: você está traduzindo errado, né? Ele não está dizendo isso, é ao contrário, né? É ao contrário, né, que você está dizendo. Aqui o inimigo é muito pior aqui, né? Aí o tradutor falou: não, é isso mesmo que ele está dizendo. O inimigo lá, o inimigo aqui é muito pior do que o de lá. E o Luciano perguntou para ele: por quê? Porque a prosperidade que vocês têm aqui cega vocês. A facilidade que vocês têm aqui cega vocês. A acomodação que vocês têm aqui cega vocês. E C.S. Lewis, ele tem uma frase assim que diz assim: o falso evangelho, ele é ruim. Ele é ruim. O verdadeiro evangelho, ele é muito bom. Mas o evangelho que fica entre os dois, ele é muito pior do que o falso. A gente pode associar isso com aquela palavra de Apocalipse que fala que os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Né? Então, o que nós temos feito? Para o que nós temos trabalhado? É para a nossa busca pelo Senhor ou para a nossa performance pessoal religiosa? Nós temos buscado de todo o coração? Quais são as distrações que hoje nos afastam do Senhor? Cada um tem a sua aí. Quais são as coisas que ocupam o maior lugar do seu coração, a ponto de que se você perder isso, você vai perder sua vida? Estava falando para a Nath, eu estou começando a orar pelos irmãos para que eles comecem a perder as coisas que eles têm. Vou começar a orar para os irmãos para eles começarem a perder as coisas que eles mais valorizam. De repente eles começam a se tornar mais dependentes do Senhor. E eu peço para Deus que Deus tire de mim aquilo que eu mais valorizo. Que eu não quero que isso tome o lugar dele na minha vida, no meu coração. Eu acho que todos deveriam começar a orar nesse sentido. Ore para que Deus tire de você aquilo que você mais valoriza, aquilo que toma o lugar do Senhor no seu coração. Amém?